Amados, então esse texto, né? Eu quero trazer esse texto aqui para você, essa mensagem, né? Esse tema, essa mensagem que fala sobre a ressurreição de Jesus, né? É algo que nós muitas vezes deixamos de dar tanta importância. Nós começamos a nos preocupar com tantas outras coisas, mas com o passar do tempo nós acabamos deixando adormecer e acabamos não dando a importância que encontramos neste texto específico, né? Como eu disse, esse tema é tão importante que ele é relatado nos quatro evangelhos. Ele é abordado, né? E nessa cena aqui, né, nesse contexto, nós encontramos essas mulheres, né, as Marias, que estavam profundamente preocupadas com quem removeriam a pedra, né, para que elas pudessem honrar a Jesus ali. A palavra diz que muito cedo, no primeiro dia da semana, no domingo, elas foram até o sepulcro. Então elas planejaram, elas compraram as especiarias, os perfumes, para poder ungir ali, para poder perfumar o corpo do Senhor. E a pergunta que elas faziam era quem iria remover aquela pedra. E quando elas chegam naquele lugar ali, elas estavam preocupadas, né? Mas quando elas chegam naquele lugar e elas olham para o túmulo, elas percebem que a pedra já havia sido removida. A pedra já não estava mais no lugar, mas alguém havia tirado, né? Quando nós lemos nos outros evangelhos, ou em outras versões, na verdade, nós encontramos algumas versões que diz que aquela pedra era muito grande e muito pesada. Era uma pedra que não era fácil ser movida, precisaria de algumas pessoas, né, muitas pessoas para poder remover aquela pedra ali. Então por isso que havia essa preocupação dessas mulheres. E nesse texto aqui, né, nós vemos que a ressurreição de Jesus, né? Jesus nos ensina que desde o início, aquilo que parece impossível, aquilo que parece não ter saída, e isso dá até uma música, né? Para o Senhor é completamente possível. Aquilo que parece não ter mais solução, mas para Jesus há solução. Jesus é aquele que venceu a morte. Então não há aquilo que o Senhor não possa vencer. Não há aquilo que o Senhor ele não possa trazer vida novamente. Amém? Ele pode todas as coisas. Quantos creem? Aleluia. E esse evento da ressurreição de Jesus, ele é o evento mais importante da nossa vida. É o evento mais importante da vida do cristão. Isso ele tem que, esse momento ele tem que estar gravado dentro de nós. E às vezes quando nós começamos a olhar a palavra de Deus, nós vemos grandes eventos acontecer. Quando nós olhamos o Velho Testamento, nós vemos ali o Mar Vermelho se abrindo, nós vemos o Jordão parando, o rio parando, para que Josué passasse com o povo. O rio parou do lado de cima, as águas não desciam mais. Nós vemos paralíticos andando, Jesus curando paralítico. Nós vemos chuva caindo, logo depois de um longo período de seca. Nós vemos o fogo consumindo o altar no Monte Carmelo. Nós vemos a multiplicação de azeite e do pão da casa da viúva. São histórias poderosas que nós usamos para ilustração, e você já me viu ministrar várias vezes aqui na igreja muitas dessas passagens, que são passagens que nos ensinam muito de como Deus cuidou do seu povo, como Deus realizou.
obras poderosas, mas nenhum desses eventos se compara à ressurreição de Jesus. E isso nós temos que ter isso muito forte dentro do nosso coração, que nenhum evento, que nenhum milagre, que nenhuma manifestação do poder do Senhor no Antigo Testamento ou no Novo Testamento pode se comparar à ressurreição de Cristo. Nada se compara. E embora essas histórias elas mexam conosco, mas a ressurreição do Senhor é o evento mais precioso. Talvez você pode dizer assim: ah, pastor, mas tem a morte de Jesus. Sim, tem a morte de Jesus, que é um evento precioso, né? Que ele enfrentou, né, a morte mesmo. Ele se deu, ele foi lá e morreu mesmo por nós. E não é fácil, né? Não dá nem para imaginar isso. Mas a morte só faz sentido se Jesus tivesse ressuscitado. Só faz sentido se ele tivesse ressuscitado. Então, o evento principal é a ressurreição, é a sua morte, mas é principalmente a sua ressurreição, porque ele venceu. Sem a ressurreição do Senhor não haveria fundamento para a nossa fé. A nossa fé, ela está baseada em Jesus, aquele que ressuscitou. A ressurreição é o evento que consolida a nossa fé, que nos dá força para enfrentar momentos difíceis. Quando nós encontramos os desafios, nós lembramos que Jesus, ele venceu a morte, e ele nos prometeu vitória. Então esse texto de Marcos, ele nos lembra também de algo dentro de nós. Esse texto de Marcos, ele nos reflete algo também dentro de nós, algo morto que precisa ser ressuscitado. Assim como Jesus ressuscitou, há áreas em nossas vidas que precisam ser restauradas, e a pedra que muitas vezes está no caminho bloqueando, ela será removida quando deixarmos que o poder da ressurreição ele venha agir em nós. Então existe uma pedra muitas vezes que nós queremos remover. Às vezes nós olhamos e profetizamos em nossas vidas e dizemos assim: olha, essa dificuldade que eu estou enfrentando é uma pedra no meio do caminho, e Jesus vai remover essa pedra. Quando nós olhamos a história, a ressurreição de Lázaro também, nós temos também ali, quando Jesus ressuscita Jesus dá uma ordem para que aquela pedra fosse removida, e os homens removem aquela pedra para que Lázaro pudesse ser ressuscitado e vir para fora. Então existe essa pedra muitas vezes no nosso caminho, e que ela vai ser retirada, mas antes dela ser retirada, nós precisamos entender que existem coisas dentro de nós que precisam ser ressuscitadas. Não basta retirar a pedra, mas tem que ressuscitar algo dentro de nós. E como eu disse, esse texto ele é relatado nos 4 evangelhos. E se nós pegarmos cada um desses textos, você vai ver que existe uma perspectiva diferente, um ângulo diferente de cada um que ali escreveu. Mas os 4 textos juntos, ele monta um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça fala que Jesus está vivo. Os 4 evangelhos, ele aponta para a mesma coisa: Jesus está vivo. Não há controvérsias. Não há controvérsias. Ele morreu e ele ressuscitou ao 3º dia. E essa é a transformação. Essa é a diferença que transforma as nossas vidas. Essa é a diferença, é o que movimenta a nossa fé. Quando nós olhamos no mundo, quando nós olhamos a fé de outras pessoas, nós vemos pessoas que acreditam em bons homens, que tiveram uma boa reputação nessa terra, que deixaram exemplos e legados.
alguns homens e outras mulheres, que tiveram boas histórias, mas nenhum desses homens e nenhum dessas mulheres ressuscitaram. O único que ressuscitou foi Jesus. E é por isso que a nossa fé, a fé do cristão, ela é uma fé viva. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. E não é porque a nossa religião é melhor do que a dos outros, mas exatamente porque Cristo foi o único que ressuscitou, que venceu a morte. Quando nós olhamos esses homens que são exemplo para muitas pessoas, eles foram sepultados, eles foram enterrados, mas não saíram, não venceram a morte. E esse texto ele fala dessa preocupação dessas mulheres. A preocupação delas era ir até Jesus e ungir ali e perfumar o seu corpo. Então a preocupação delas ao caminho era aquela pedra. E nós muitas vezes nos preocupamos com as pedras dos nossos caminhos, nós nos preocupamos com os obstáculos, com as dificuldades. Mas quando nós olhamos para essa passagem, enquanto essas mulheres estavam preocupadas com aquela pedra, elas acreditavam que a pedra era realmente o verdadeiro problema. Só que na verdade o verdadeiro problema não era a pedra, mas sim a morte. A morte ali era o problema. E assim como aquelas mulheres, elas olhavam aquela pedra como problema, nós também olhamos para as dificuldades em nossas vidas, com as pedras no meio dos nossos caminhos, e achamos que essa pedra é o problema também para as nossas vidas. Nós achamos que essa pedra é o que tem nos impedido. Essas pedras é o que tem nos feito paralisar. E o que eu quero com você essa noite é refletir sobre como Deus deseja não apenas remover a pedra dos nossos caminhos, mas o que Ele quer realmente é ressuscitar aquilo que está morto dentro de nós. O Senhor, Ele não quer apenas remover uma pedra, mas Ele quer, além de remover essa pedra, Ele quer mais a fundo. Ele quer ir e remover aquilo que está morto. E que esse seja um pensamento e um começo poderoso em nossas vidas, para avivar as nossas vidas, para avivar a nossa igreja. Então o primeiro ponto que eu vejo nessa passagem, nesse texto, o primeiro ponto que me chama a atenção é que a pedra no sepulcro de Jesus era apenas um detalhe. Aquela pedra era apenas um detalhe, ela não era o problema. A pedra em si, ela não era um problema. O problema era o que estava dentro do túmulo, ali havia um problema. E a pergunta que essas mulheres elas faziam uma para a outra era: quem vai remover a pedra? E isso ecoava dentro delas. E isso vai fazer, essa palavra vai fazer sentido para você, porque em diversas vezes cada um de nós ficamos perguntando: e agora? E agora? Quem vai me ajudar? Como que vai ser? De que forma que vai acontecer? Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma provisão. Talvez hoje você chegou neste lugar e pensando, mesmo com uma pergunta na sua mente: o que vai ser de mim? Quem vai me ajudar? Talvez você esteja preocupado: quem vai te ajudar com algum documento que você precisa? Talvez você está preocupada, pensando em numa porta que você precisa que se abra, porque as portas estão fechadas. É uma pedra no caminho.
Talvez você pergunte: quem vai me ajudar a entregar um currículo nas mãos certas para que eu consiga o trabalho? Talvez você pergunte: quem vai prover o tratamento que eu preciso? Qual é o contato que eu vou ter que fazer para conseguir chegar ao médico que vai me ajudar nessa enfermidade que eu tenho enfrentado na minha vida? Talvez você pergunte: quem vai remover essa pedra que está me trazendo uma tristeza, me tirando a minha paz? E nós nos prendemos em situações, e de uma situação nós nos pegamos depois em outra situação. É como se existe uma pedra e depois tem outra, e depois tem outra, e depois tem outra, e depois tem outra, e nós vamos ficando preocupados, como essas mulheres, pensando: o que vai ser de mim? Como que eu vou sair dessa situação? Essas mulheres, elas tinham o objetivo de levar aquele perfume, perfumar o corpo de Jesus. Elas tinham isso tudo pronto, mas aquela pedra estava no caminho. A pedra estava no caminho, e a preocupação dela, aqui nós aprendemos que a preocupação delas era a menor preocupação. Talvez você está preocupado com uma situação na sua vida, talvez você está preocupado com uma enfermidade, talvez você está preocupado com uma solução de um problema, e você está dando tanta importância. Eu não quero aqui menosprezar o seu problema, a sua dor, o teu sofrimento, mas eu só quero tentar mostrar para você que às vezes você está dando uma importância demais para uma pedra, quando na verdade o seu Deus, Ele é poderoso, quando na verdade o seu Deus, Ele tem a força para fazer além de mover uma pedra. Ele pode fazer muito mais que isso, e nós estamos muitas vezes limitando Ele, esperando Ele que Ele só remova uma pedra. Por maior que fosse essa pedra, a pedra ela não era o real problema. O verdadeiro problema era o corpo que estava lá dentro. Da mesma forma que aquilo que estava preocupando aquela mulher, aquelas mulheres, existem situações hoje verdadeiras que nos preocupam, obstáculos que nos preocupam. Mas se você entender essa ministração de hoje, entender essa palavra de hoje, a tua oração vai mudar. A tua forma de enxergar as coisas do reino de Deus vai começar a mudar na sua vida. Você vai começar a olhar de uma forma diferente, e você vai começar a entender que algumas coisas não estão sendo alcançadas na sua vida, porque você tem orado apenas por uma pedra. Você tem pedido apenas para que o Senhor mova uma pedra, quando na verdade o que o Senhor está querendo de mim e de você é que nós possamos ir um pouco mais a fundo e mais para dentro. Não apenas olhar superficialmente para fora, mas entrar ali, entrar no túmulo. Deus, Ele nos mostra que quando nós agimos com fé, a nossa atitude de fé, ela provoca uma revolução, um terremoto que move qualquer coisa no caminho. Quando nós começamos a enxergar e a olhar da forma que o Senhor tem para as nossas vidas, da forma que o Senhor quer que nós enxergamos as coisas do reino de Deus, a nossa oração muda e ela começa a mover coisas. O problema não é o obstáculo, mas o problema está naquilo que está morto lá dentro. Hoje é o dia de ressuscitar a sua fé. Hoje é o dia de ressuscitar a sua confiança no Senhor. E Jesus, Ele venceu a morte,
E Ele está dizendo para mim e para você essa noite, para confiarmos nele, porque Ele está aqui, não só para remover a pedra, mas além de remover a pedra, Ele está aqui para ressuscitar aquilo que está morto dentro do teu coração. Aleluia, aleluia. Então Ele está aqui por isso. Então a pedra, ela é apenas um detalhe, e o Senhor quer que nós enxergamos isso hoje, que esse problema que você enfrenta, que a tristeza que está no seu coração, que a dificuldade que você está passando, que a luta que você está passando, ele é apenas um simples obstáculo, ele não é realmente a causa do seu verdadeiro problema, não é. Ele é apenas um obstáculo. Então entenda que a pedra é apenas um obstáculo. A segunda coisa que nós aprendemos aqui são as camadas de resistências versus o poder e a autoridade, né? E talvez você pergunte, pastor, mas que camadas de resistências são essas? No verso 4 diz que: e olhando viram que a pedra estava removida, pois era muito grande. A palavra que diz que elas olhando viram que a pedra havia sido removida, pois era uma pedra muito grande. E esse detalhe da pedra, ele não pode ser ignorado. Eu não quero tirar a importância do tamanho daquela pedra que estava ali, porque realmente era uma pedra grande, a pedra que fechava o túmulo. Mas além dessa pedra ela ser uma pedra pesada para ser removida, havia alguns fatores ainda que davam ainda mais peso sobre aquela pedra. E esses fatores, ele vai além do peso, do quilograma, ou do tamanho físico. Essa pedra que fechava a porta do túmulo era como uma barreira intransponível, não apenas por seu peso, mas porque a vida havia sido selada pelo governo de Roma, e estava sendo vigiada por 4 soldados romanos. Isso significa que mesmo que houvesse força o suficiente para removê-la, as mulheres não tinham autoridade para fazer aquilo. Então a pedra era grande, a pedra era enorme, mas se houvesse um mutirão, eles conseguiriam remover aquela pedra. Se juntasse ali talvez uns 20, sei lá, 30 homens, eu não sei, mas eles conseguiriam mover aquela pedra e tirar aquela pedra do lugar. Mas o texto diz que além do peso da pedra, havia uma autoridade colocada sobre aquele lugar, havia um selo colocado sobre aquele lugar, que esse selo dizia que era proibido alguém chegar ali perto e tentar remover aquela pedra. Havia soldados ali também, né? E o que estava acontecendo ali era porque os judeus ali, eles sabiam da promessa que Jesus iria ressuscitar, e eles estavam com medo de que alguém fosse lá e roubasse o corpo de Jesus, e depois dissesse: olha, ele ressuscitou. Então a preocupação deles era essa. E aí eles vão até as autoridades de Roma e dizem a eles: olha, vamos colocar ali soldados, vamos colocar aqui vamos selar essa pedra aqui, para que ninguém possa vir e violar ela e tirar ela do lugar, porque eles tinham medo, como eu disse, deles ir lá
remover a pedra e tirar o corpo de Jesus e dizer que ele havia ressuscitado. Então, eles colocaram essa autoridade sobre essa pedra e ninguém podia violar. Eu vou trazer um exemplo prático nisso. Imagine um local interditado, um lugar de acidente. E ali eles pegam aquela fita zebrada, isolam o lugar ali, né? E aquela fita zebrada, ela diz assim: olha, é proibido você passar por ali, a não ser que você seja uma autoridade. Aí você pode passar por esse lugar, mas se você não é autoridade, você não pode. Mas, por mais que é uma simples fita zebrada ali, amarela e preta, dizendo: olha, você não pode entrar por aqui, mas ela é muito simples, porque se eu forçar ela um pouquinho, eu arrebento ela e posso passar. Mas o que não me faz fazer isso é a autoridade, é o reconhecimento que aquele lugar é um lugar que está preservado, e que se eu romper aquela fita ou passar dali para frente, eu terei que arcar com as consequências. E com essas mulheres aqui não foi diferente. O pensamento delas, o pensamento das pessoas que estavam ali, era que não era apenas uma pedra que estava, mas havia uma autoridade que havia decretado que aquela pedra não poderia ser removida. O problema não era apenas um problema físico. Havia um problema físico, mas havia um problema também de autoridade. Havia pedra, mas havia um problema também de autoridade na mesma forma. Então o túmulo de Jesus estava ali selado com uma ordem superior. Qualquer pessoa que fosse ali e removesse aquela pedra traria problema. Era o físico, mas era também o espiritual também naquela situação. E aqui também nós vemos uma outra lição, que não se trata apenas de uma força, porque, como eu disse, uma força humana, nós reunimos ali uma quantidade de pessoas e resolvemos o problema. Talvez na sua vida você pense: mas alguém podia me ajudar, alguém poderia ali talvez fazer uma vaquinha, os irmãos me ajudar ali e eu pagar as minhas contas. Talvez alguém poderia ali fazer uma vaquinha, comprar os remédios, ou comprar uma cesta básica, ou me ajudar a arrumar o meu carro. Sim, isso pode acontecer dentro da igreja, isso pode acontecer aí fora com os seus amigos também, com uma família. Mas existe situação que não envolve apenas a parte física, mas envolve a parte da autoridade, da parte espiritual. Nós podemos às vezes estar olhando por uma pedra e vendo um problema, mas nesse problema não é só o físico, mas existe algo que também faz com que algo não seja rompido, porque existe algo que precisa ser rompido por uma autoridade. O que nós precisamos é de uma intervenção divina. Quando nós lemos o texto, nós vemos que a palavra diz que um anjo, nos outros evangelhos a palavra diz que um anjo, ele vem, ele remove a pedra. Em outros textos, se eu não me engano, em Mateus 28 fala isso. Ele remove a pedra e ele senta em cima da pedra. O que nós vemos aqui é que, embora na terra Roma tinha autoridade ali por selar aquele túmulo e dizer que ninguém vai abrir isso aqui, mas veio uma autoridade do céu, um anjo do Senhor, que não se submete à autoridade desta terra, que não se submete ao governo deste mundo, mas ele tem todo o poder e toda a autoridade no mundo espiritual. E esse anjo foi enviado pelo Senhor,
E esse anjo ele vem e move aquela pedra. Então não tinha como ninguém ali reclamar com o anjo, porque a pedra foi removida por uma outra autoridade que não pertencia a este mundo. Aqui nós vemos que entrou uma intervenção divina para remover aquela barreira. E o que nós muitas vezes não entendemos é que às vezes nós estamos olhando os problemas físicos em nossas vidas, problemas visíveis, só que na verdade nós devemos olhar que existe algo em nossa vida que nós precisamos olhar além. Existem coisas que nós não estamos vendo com o olhar espiritual. E muitas vezes o que nós vemos como problema não é a questão real. Talvez o problema que você está enfrentando, que você tem orado, talvez algo financeiro, porque a porta do trabalho não se abre, talvez porque uma promoção não vem na sua vida, talvez uma enfermidade que você já tem enfrentado há muito tempo, tem procurado médico, de vários médicos, mas ninguém conseguiu resolver o seu problema, porque muito provável o problema ele não está envolvido apenas com essa situação física, mas existe algo espiritual, existe algo que só pode ser rompido mediante a autoridade do Senhor, e só o Senhor tem essa autoridade. E nós colocamos muitas vezes o foco em algo específico na nossa frente, e dizemos: mas é só isso, é só acertar a minha finança aqui e vai dar certo. Mas na verdade, como eu disse, o problema ele está mais adentro, o problema ele está mais fundo, e nós precisamos enxergar isso. As mulheres olharam que o problema estava na pedra, só que na verdade o problema estava lá dentro. Havia morte lá dentro. Havia morte lá dentro. Talvez você olhe para alguns documentos e você não vê as coisas desenrolarem, e você está pedindo a aprovação de Deus: Senhor, põe a mão nesses documentos, Deus libera essa ação, Deus libera essa sentença ao meu favor, mas o negócio não avança. Talvez você ora para os exames, mas não percebe que o que você está enfrentando é um problema, é uma batalha espiritual, é além do físico, é além do que os nossos olhos possam enxergar. E assim como essas mulheres no túmulo, muitas vezes nós focamos apenas a pedra, nós queremos apenas que o Senhor remova uma pedra. Resolve só esse problema para mim, Senhor, resolve só isso na minha vida. O problema hoje é o problema financeiro, eu preciso ganhar mais, Senhor, abre as portas porque eu preciso ganhar mais. Mas o que realmente você precisa é de um verdadeiro milagre que está atrás desse problema financeiro, atrás dessa enfermidade, atrás da cura do seu filho, atrás da restauração do seu casamento, atrás da conversão do seu marido, atrás da conversão do seu filho. É muito mais que isso o Senhor quer fazer, Ele quer além. E hoje é um dia que o Senhor quer fazer isso em nossas vidas. Hoje é um dia de milagre. Hoje é o dia onde o Senhor está aqui para remover a pedra. Só que antes de remover a pedra, Ele quer curar algo que está dentro de nós. Antes de remover a pedra, de remover isso que você tem contemplado e olhado e chateado, mas Ele quer mover aquilo que precisa realmente de uma mudança e de uma transformação dentro do seu coração. O que nós mais encontramos hoje nas igrejas, o que nós mais encontramos no povo que se diz evangélico, são pessoas que estão apenas removendo uma pedra, mas estão deixando o que está morto dentro dela ainda. Coisas podres, coisas mortas estão dentro delas ainda, mas ela só quer o superficial. Elas só querem aquilo que vai resolver ali de momento, só esse momento só, Senhor.
eu não preciso de mais nada, não mexe muito não. Mas o Senhor é aquele que Ele quer ir mais fundo. O Senhor, Ele não quer ficar no superficial, Ele quer ir mais fundo. E hoje o Senhor, Ele quer abrir os nossos olhos para enxergarmos além do visível, além daquilo que nós estamos vendo. Assim como a pedra foi removida, foi removida e revelou o túmulo vazio. Ele quer mostrar a mim e a você que o que parece ser o problema é apenas uma parte de algo maior. Então, a situação que você está enfrentando, a situação hoje que você está pedindo para Deus, Deus vem com um milagre, ela é apenas um detalhe em tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Quando essas mulheres chegaram ao túmulo, elas viram que a pedra estava removida, ficaram perplexas. Mas não era só sobre a pedra, Jesus havia ressuscitado. Da mesma forma, o que Deus está preparando para mim e para você é além do que nós imaginamos, é além de olhar e dizer assim: Senhor, remove essa pedra. Mas Ele quer mostrar o propósito dEle para as nossas vidas. Ele quer mostrar para mim e para você, Ele está dizendo assim: olha, eu não vou só remover a pedra, mas eu quero ir além. E eu quero declarar sobre sua vida que a pedra foi removida, Jesus ressuscitou, e a fé e a autoridade do Senhor, ela está aqui para operar. O nosso Deus está aqui para operar sobre nossas vidas. Então o que nós mais precisamos, nós não precisamos de força humana, mas o que nós não precisamos de uma intervenção humana, mas o que nós precisamos é de uma intervenção do Senhor. Existem coisas que nós não temos autoridade, existem coisas aqui, como eu falei, que pertencia a Roma, e eu não tem como eu brigar com Roma, não tem como eu brigar com os médicos, não tem como eu brigar com a minha situação financeira, mas o Senhor, Ele tem essa autoridade. Ele não precisa se limitar às autoridades dessa terra, Ele vai além. Então a pedra é apenas um obstáculo, e existem situações, existem camadas, barreiras, impedimentos, situações que nós não temos acesso, que nós não podemos transpor, mas nós temos aquele que tem autoridade e que pode transpor e que pode derrubar qualquer barreira e qualquer situação, e Ele é Jesus. O terceiro e último ponto, e que define a fé cristã, define as nossas vidas, é que a mudança, ela começa por dentro de nós. Aquelas mulheres, elas olhavam aquela pedra e achavam que a mudança iria acontecer quando a pedra fosse removida. Mas na verdade a mudança, ela começou lá dentro, porque Jesus havia ressuscitado primeiro. Jesus ressuscitou primeiro e a pedra foi removida depois. O que o Senhor está querendo dizer para mim e para você é que primeiro Ele quer ressuscitar algo dentro de nós. Ele quer ressuscitar os nossos sonhos, os nossos projetos. Ele quer ressuscitar as suas alegrias e depois retirar a pedra. A mudança começa por dentro de nós. Quantas pessoas estão frequentando as igrejas? Quantas pessoas elas dizem: olha, eu tenho o Senhor, eu tenho Jesus, mas quando você conversa com ela, você fala com ela, é nítido, você vê pelas suas atitudes, pelos seus comentários, que não há uma transformação verdadeira dentro dela.
Ele é apenas um religioso, ela faz parte de uma igreja, ela frequenta uma igreja no domingo, mas não houve uma mudança dentro do coração dela. Ela está apenas removendo algumas pedras da sua vida, e muitas vezes ela remove com a sua própria força. Mas o que o Senhor quer fazer na verdade é remover algo, é ressuscitar algo de dentro de nós. Não tem por que mover uma pedra sem ressuscitar o que está morto, porque se o que está morto continuar morto lá dentro, meu irmão, não faz sentido. Se dentro de mim e de você nós queremos algo que o Senhor apenas, se eu não me engano, acho que foi quarta-feira passada, nós estávamos aqui na célula, nós falávamos sobre isso. Às vezes nós viemos, as pessoas elas vêm para a igreja querendo uma solução para o seu casamento, e elas não estão erradas por isso, mas elas apenas querem uma solução para o casamento dela, apenas querem voltar com a esposa ou voltar com o marido. Mas do que adianta voltar com a esposa e com o marido se você vai continuar sendo a mesma pessoa? Então o que o Senhor quer fazer primeiro, Ele quer mudar por dentro antes de remover a pedra. O que realmente impede e impedia que a pedra fosse removida não era o peso dela em si. Nós vimos que era a autoridade que havia por trás dela, e só uma intervenção divina podia remover aquela pedra, e foi o que aconteceu. Talvez na sua vida é a mesma coisa. Vocês têm lutado. Talvez você não sente mais a presença de Deus, talvez você não sente mais a alegria de ser um cristão, talvez você não tenha mais aquela paixão dentro do seu coração. Parece que morreu dentro de você, aquilo foi esfriando, o tempo foi passando, a chateação, a tristeza, a dor, aquilo foi adormecendo dentro de você. E às vezes você olha e quer resolver apenas coisas superficiais, dizendo: eu preciso ganhar um pouco mais, eu preciso trocar o meu carro, eu preciso de novos amigos, eu preciso de novas oportunidades. E isso é superficial, é só uma pedra que você está querendo remover. Mas lá dentro não adianta remover essa pedra se dentro está contaminado, está podre, está morto. Os sonhos precisam ser ressuscitados, os propósitos, a fé precisa ser ressuscitada, o amor, a paixão precisa ser ressuscitada, e Jesus tem autoridade para fazer isso. Ele tem autoridade, Ele está aqui essa noite para fazer isso conosco. Porque o que realmente importa, meu irmão, não é a pedra. Entenda que o que realmente importa não é a pedra. O que importava não era a pedra, mas o que havia dentro daquele túmulo. Lá havia Jesus, o nosso Senhor, o Salvador. E a diferença ia acontecer quando Ele ressuscitasse. Talvez você está olhando para a sua vida e vendo essa pedra. Eu preciso, mas Jesus quer ir mais fundo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Jesus quer ir além do superficial. Ele quer ir além de apenas te dar um emprego melhor. Ele quer ir além. O foco daquelas mulheres era perfumar ali Jesus, perfumar o morto. Elas foram lá. Isso representava o melhor que elas podiam fazer. O melhor que elas podiam fazer era o que? Era perfumar um corpo morto. A intenção era boa. O máximo que elas podiam fazer era perfumar um corpo morto. Mas do que adianta, irmãos? Do que adianta romper, rolar uma pedra e continuar morto? Muitas vezes nós queremos remover a pedra que bloqueia os nossos sonhos, os nossos projetos, mas o sonho está lá morto, a vida está lá morta. O Senhor não quer apenas que nós vivamos
imaginamos e ficamos preocupados apenas em perfumar sonhos mortos, mas Ele quer ressuscitar os nossos sonhos, Ele quer ressuscitar os nossos projetos, Ele quer ressuscitar a tua sede, a tua fome por falar do amor dEle, por falar daquilo que Ele realizou na sua vida. Se houver algo morto dentro de você, algo enterrado dentro de você, não adianta nada remover a pedra, não vai mudar, não vai abrir possibilidades, não vai criar oportunidades. Mas o que vai criar oportunidade primeiro é ressuscitar o que está morto primeiro dentro do teu coração, o que está adormecido dentro do teu coração, o temor. Quando isso é ressuscitado, quando a visão ela é ressuscitada dentro de nós, aí sim a pedra pode ser removida, aí sim a pedra pode ser tirada. É isso que Deus quer fazer conosco, amados.